Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E vamos dar continuidade na nossa leitura bíblica. Esse ano vai ser um ano onde nós vamos tentar ler a Bíblia inteira nesse ano, 3 capítulos por dia. E hoje vamos dar continuidade em Gênesis 4, Salmos 4 e Lucas 4. Gênesis 4 diz o texto: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou o agrado a Abel e sua oferta. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Porém, disse Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável do meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade ao qual deu o nome ao seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meusael, Meusael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava Ada e a outra Zila. A Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa, flauta. Zila também deu à luz um filho chamado Tubacaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou.
Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. 90, novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Esse é um texto bastante conhecido também dentro da Bíblia, dos leitores da Bíblia, que fala do primeiro homicídio que existiu na terra. Abel e Caim, Caim e Abel. E o que é interessante é que quando Caim vai oferecer essa oferta ao Senhor, ele pega o que tinha sobrado. Ele pega, provavelmente, além de ser sobra, coisas que estavam prestes a estragar, e ofereceu de qualquer jeito ao Senhor. Só que contrapartida, Abel pegou a primícia, as melhores do seu rebanho, as mais formosas, as mais perfeitas, e ofereceu como sacrifício ao Senhor. É claro, né, que o Senhor não olhou pela condição, eu gostei mais desse sacrifício porque ele é belo do que o outro. Não, mas pelo que estava no coração daquele que ofereceu. Porque aquele que ofereceu o resto, ofereceu por oferecer de qualquer jeito. Mas aquele que ofereceu o melhor, ofereceu por amor, por dedicação. E é dessa maneira que nós devemos fazer. Sempre oferecer com amor, com dedicação. Sempre estar prontos a servir ao Senhor com o melhor que nós podemos. E eu não estou falando de questão monetária, dízimo, oferta, coleta, não. É oferecer o que você tem de melhor. Oferecer a tua vida ao Senhor em prol do Evangelho, em prol do propósito dele. É dar sempre o seu melhor. Não ir para a igreja porque precisa, porque tem uma função na igreja. É ir à igreja para louvar e bendizer ao Senhor. É para dar sempre o seu melhor. E é interessante que nós vemos em Caim aqui o que a maioria das pessoas hoje tem. Isso também, claro, consequência do pecado, porque quando Caim oferece aquelas coisas ruins e o Senhor fala com ele, ele se entristece, ele se aborrece. Então nós vemos hoje pessoas que se aborrecem porque as coisas não dão certo, porque as coisas não vão conforme o planejado dela, porque são contrariadas, porque alguma coisa assim, porque não sei o que lá. Elas se emborrecem, entristecem, fecham a cara. Nós vemos isso que acontece com Caim. E o Senhor alerta Caim. Falou assim, tome cuidado, porque o pecado bate à sua porta. E você deve suportá-lo e se afastar dele. E é isso que nós devemos sempre ter em mente. O pecado sempre bate à nossa porta. As ilusões, os prazeres pecaminosos sempre batem à nossa porta. Mas nós devemos suportá-lo e resisti-lo para que mal não aconteça. Se Caim tivesse resistido o pecado, a maldade que ele iria fazer, nada disso tinha acontecido. Foi uma escolha dele, mesmo o Senhor tendo alertado. Então, que você reflita, ouça mais a voz do Senhor, ouça mais o Senhor dizendo na tua vida, se afaste do pecado, resista contra ele, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, se afaste do pecado, se afaste do vício, se afaste na vida que você vive e viva em Cristo. Ofereça o teu melhor ao Senhor e não o teu melhor ao pecado. E vamos para Salmos também 4, onde o salmista aqui diz, deixa eu abrir aqui, e sempre com um café para melhorar as palavras.
um salmo davídico que diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dai-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando as ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifício como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Que salmos lindos, né? E esses salmos está tão conectado no que lemos agora há pouco e refletimos juntos aqui agora há pouco sobre o pecado que bate à porta. Ele diz aqui, né, no versículo 4, quando vocês ficarem irados, não pequem. Foi exatamente o que o Senhor tinha alertado a Caim. Cuidado, essa ira, esse sentimento que está no teu coração vai te fazer pecar, então lute contra ele. E é o que o salmista aqui está dizendo: quando vocês ficarem irados, não peque. Ao deitar-se, reflita-se nisso e aquiete-se. Então, essa é a mensagem que nós devemos refletir hoje, é que no momento de ira, é claro que quando nós acabamos se irando, ficando nervoso, os nervos ficam à flor da pele, às vezes nós falamos coisa que não queremos, isso é normal do ser humano, cada um tem a sua personalidade, mas às vezes nós precisamos de alguns segundos para dar aquela meditada, aquela pensada, para não falar coisas ou fazer coisas iradas. E às vezes é esses poucos segundos que faz você tomar uma decisão boa ou uma decisão ruim. Então, que nós, nos momentos de ira, de raiva, de tristeza, de seja qual for, que nós venhamos sempre lutar contra o pecado. Esse ódio, essa ira que bate à porta, para que nós não venhamos pecar. E ele finaliza no versículo 8 dizendo: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. O Senhor é aquele que nos traz paz. O Senhor é aquele que nos momentos de tribulação, que nos momentos de ira, de raiva, nos traz paz, conforto e segurança. Então que nós possamos depositar tudo isso no nosso Senhor e Salvador. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 em diante diz o seguinte. Aqui vamos relatar a tentação de Jesus. O texto diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor.
porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para guardarem com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou em uma sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpre as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em tua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serapta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no templo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-lhe da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirar ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder. E eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela.
Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, e ela que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não o deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, também porque para isso fui enviado. E continuava a pregar nas sinagogas da Judéia. Glória ao Senhor. O texto é tão interessante, tão maravilhoso, porque Jesus ele está no deserto e ele começa a ser tentado pelo diabo. O Satanás passa na cabeça dele uma hipótese, ele imagina uma hipótese, uma possibilidade de fazer Jesus cair assim como ele fez com Adão. Isso é tão interessante, porque Adão é chamado de o primeiro Adão, que se referia a Adão, e Jesus o último Adão. Satanás conseguiu derrubar o primeiro Adão, e ele tentou nesse tempo onde Jesus estava em forma humana, ele tentou derrubar Jesus também, o último Adão. Nós ouvimos dizer que Jesus era o segundo Adão, mas na verdade ele era o último Adão, porque depois de Jesus não há mais ninguém. O que o primeiro Adão caiu, errou, desobedeceu, o último cumpriu, permaneceu fiel, lutou. Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão. Mas naquele momento de debilidade, onde Cristo Jesus, o nosso Salvador, se encontrava em carne e passava pelas mesmas dificuldades que nós passamos hoje, que muitas pessoas passam, fome, frio, tristeza, angústia, solidão, sofrimento, ele passava isso no deserto. Estava por 40 dias no deserto sob pressão e opressão do Satanás. A fome era grande, o frio era grande, a tristeza era grande, a solidão era grande. Então é nesse momento que Satanás acha uma brecha em sua mente de conseguir fazer com que Jesus caísse. E é nesse momento que ele chega para Jesus, quando está com fome, e fala: se você é filho de Deus, faça que essas pedras se tornem pães. Isso é tão interessante, porque quando nós vemos no livro de Mateus, antes relatado pelo batismo, e acho que aqui em Lucas também nós lemos no capítulo 3, que Deus fala: este é o meu filho ao qual eu me comprazo, ao qual eu tenho prazer. Então, todos ouvem, e Jesus Cristo também ouve Deus falando, o Pai do céu: este é meu filho. E ele vem falando: eu sou o filho de Deus. E quando ele está nesse momento debilitado, o Satanás coloca isso em questão. Se você é o filho de Deus, faça isso. Se você é o filho de Deus, torne que essas pedras se tornem pães. E Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não é só de comida que vive o homem. Você fez com que o homem, e eu estou falando o homem aqui, humanidade, Adão e Eva, você fez com que o homem caísse através de uma comida, de uma fruta, de um fruto. Agora você quer que eu caia através de uma pedra, de um pão? Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. O que Jesus está falando? Não é a comida que me define quem eu sou. É o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que eu sou um filho. Deus diz que eu sou
filho. Jesus sabia muito bem quem ele era, mesmo estando em carne. Jesus sabia que ele era o Verbo, que ele sempre foi o Verbo eterno. Então, foi nesse momento que Satanás tentou afrontar, ludibriar, enganar e colocar dúvidas na cabeça de Jesus Cristo, dizendo: se você é filho, se você é filho de Deus, joga-te aqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordem a anjos. Mais uma vez ele coloca em xeque a filiação de Jesus Cristo, e dessa vez usando o texto bíblico. Nós vemos aqui o primeiro debate teológico da história entre Jesus e Satanás. Isso nos chama uma grande atenção, que nós devemos tomar muito cuidado, porque nem todo mundo que fala e cita versículos bíblicos são de Deus. Então tomem cuidado com versículos tirados fora de contexto. Não é porque uma pessoa cita um versículo bíblico que ela acredita em Deus ou que ela é um servo de Deus. Mas em questão Satanás tentou colocar em xeque a filiação de Jesus Cristo. Se Satanás fez isso com Cristo, imagine comigo e com você, que somos meros mortais pecadores. Jesus, ele provou para Satanás quem ele era através da palavra. E é o que nós devemos fazer toda vez que o Satanás se levantar contra nós colocando dúvida. Se você é filho de Deus, por que você está passando isso? Se você é filho de Deus, por que você vive dessa maneira? Se você é filho de Deus, por que você está nessa situação? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa enfermidade? Se você é filho de Deus, por que você está nesse vício? Todas as vezes, todos os dias, o Satanás vai se levantar na tua vida dizendo essas coisas. Se você é filho de Deus, por que isso? Por que aquilo? Mas lembre-se que a palavra de Deus é as Escrituras que nos fala quem nós somos. É na palavra. Eu ministrei essa segunda-feira uma mensagem a um grupo e o Senhor deu essa ministração. É na palavra que nós reconhecemos a nossa identidade. E é a palavra que nos fala quem nós somos, através de Jesus Cristo. Eu tinha dito aqui no primeiro capítulo de Gênesis que quando Adão cai, ele não enxerga mais Deus como Pai, mas sim como um Criador que pune. Mas através de Cristo Jesus, isso foi reconectado, foi ligado de novo. Então agora em Cristo nós somos adotados. Entramos de novo como co-herdeiros de Cristo. É por isso que nós somos irmãos, que somos agora filhos do mesmo Pai. Então se estamos em Cristo Jesus, que é aquele que nos lavou, que nos purificou, que nos redimiu, agora nele nós somos adotados, enxertados, enraizados, alicerçados nele e somos filhos de Deus. Então o dia, a hora, o momento em que o Satanás se levantar na tua vida e falar, se você é filho de Deus, por que você está passando isso? Lembre-se que a palavra de Deus diz que você é filho dele, se estiver coberto pelo sangue de Jesus. Então nós devemos resistir todas as investidas. Tudo que o Satanás faz contra nós, nós devemos lutar, persistir para não pecar e sempre ter a certeza que nós somos filhos de Deus. Nós vemos ao decorrer do contexto que lemos aqui, que quando Satanás acaba essa tentação, Jesus começa a sua missão e ele vai à sinagoga e lê ali Isaías. Eu não vou entrar para não ficar tão longo, mas ali é uma palavra muito forte, onde ele fala realmente quem ele é, para quem ele veio, para anunciar as boas novas, livrar o povo, um ano de graça e de salvação. E dali para frente ele começa o seu ministério, levando a palavra, falando das boas novas de salvação, curando, e todos diziam, este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Só que, alguns dias atrás, o Satanás tinha colocado em xeque a sua filiação, quem ele era. E assim,
O Satanás sempre vai fazer, o diabo sempre vai fazer isso comigo e com você, todo dia, colocando em xeque quem nós somos. Mas tenha certeza que em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Que Deus abençoe teu dia, tenha um ótimo dia e te espero amanhã aqui, se assim Deus permitir. Graça e paz.